nesse segundo bloco vamos conhecer uma das modalidades que é realizada aqui na ONG. Mas vamos conhecer também os 5 princípios do Taekwondo. Aqui eles aprendem a respeitar o próximo, a ter mais atividade entre grupo e também algumas partes da coordenação motora. Um dos projetos da OELA é o projeto Esporte Educacional. O projeto Esporte Educacional tem o objetivo de fortalecer e disseminar uma rede de esporte educacional no estado do Amazonas. A prática esportiva, como instrumento educacional, visa o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adolescentes. Capacita o sujeito a lidar com as necessidades, desejos e expectativas, bem como de forma que o mesmo possa desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social. Tem o objetivo de fortalecer e disseminar uma rede de esporte educacional. É um processo carente no Brasil ainda, já que a mídia veicula muito e o que existe é o esporte mediatizado, o esporte de rendimento, o esporte para a formação de atleta, o esporte para a competição. O nosso foco como uma rede de esporte educacional é justamente fazer com que o esporte se torne um meio para a educação de crianças e não o fim de tudo. Aqui as crianças vêm, elas participam das modalidades existentes, como por exemplo o vôleibol, o futebol e o taekwondo, mas esses esportes eles são utilizados como uma ferramenta para tornar essas crianças líderes, autônomas, participativas, onde elas têm uma liberdade e a voz ativa, inclusive na construção das próprias atividades junto aos professores. Eu, como coordenador do Centro de Referência da Petrobras, aqui focando o esporte, sinto-me muito gratificado em um projeto de responsabilidade social. Existem alguns princípios que regem a metodologia do esporte educacional, como por exemplo, proporcionar à criança o rumo à autonomia, a construção coletiva, o respeito à diversidade e alguns outros princípios que compõem essa rede de esporte educacional e o foco da metodologia do nosso projeto. Eu me sinto assim com um crescimento como pessoa, é uma responsabilidade, me desenvolvo como profissional, porque trabalhamos com crianças e com um público que necessitam e precisam realmente da criação de mais políticas públicas na sociedade. Então o centro é mais um projeto se estabelecendo na cidade de Manaus a fim de atender crianças que realmente precisam de algo diferencial para promover, inclusive somar na vida delas como pessoas e indivíduos na sociedade. Ensinar a prática de esportes radicais é preparar o aluno para executar determinadas habilidades por meio da descoberta do prazer de se exercitar. Tudo isso obedecendo os princípios de cada modalidade. A filosofia do Taekwondo é semelhante aos princípios do esporte educacional. Acredito que por isso o Taekwondo está incluído nesse projeto de esporte educacional da Petrobras, em parceria com a OELA, porque tem, assim como os 5 princípios do Taekwondo, a gente também tem 5 princípios no esporte educacional. Do Taekwondo, a gente tem como primeiro princípio a educação, né, ser educado, e o segundo, perseverança. A gente busca a perseverança, o equilíbrio, a força, o espírito indomável que a gente chama no Taekwondo, que é de não desistir dos nossos objetivos. Como no esporte educacional, a gente tem participação de todos, construção coletiva, rumo à autonomia, respeito à diversidade, que a gente vai, e o último que é formação integral, ou seja, o indivíduo passa a ser educado integralmente em todos os momentos, no lar, na escola, no seu cotidiano. Então a ideia é fortalecer mais ainda os princípios do esporte educacional, juntando com a filosofia do Taekwondo, que tem como princípio o respeito pelo ser humano, a educação acima de tudo. O professor fala da importância e dos benefícios de aliar a arte marcial com a educação física. Como a gente tem formação em educação física, a gente mais ainda pode trabalhar esse lado, sabendo que a arte marcial já trabalha o corpo e a mente, só que a educação física ajuda realmente a conhecer melhor esse corpo para poder desenvolver um trabalho com melhor resultado, que é de coordenação bilateral, ou geral, trabalhar, como a gente fala na educação física, formar o indivíduo que é analfabeto, que a gente chama de analfabetismo motor, poder transformar ele num ser humano autônomo em todos os sentidos. Quem tem corpo forte e mente forte consegue ter mais vitórias na vida, né? E isso a gente sabe, tem que estar em equilíbrio, corpo e mente. Põe
agora a gente vai conhecer o Pedro Porto, ele que pratica esse esporte há 2 meses. Pedro, conta pra gente se você já sentiu alguns benefícios praticando esse esporte. Eu senti uma melhora no meu condicionamento físico, na minha mente também, porque ajuda muito. É como se também fosse uma terapia, assim. Ele também, a gente aprende a respeitar o próximo. Também, assim, como tem no juramento, não fazer mau uso, tá? Quando você sempre fez, nunca, assim, usar violência como último recurso. Nunca, sempre, assim, você pensa, você tá aprendendo taekwondo, você quer bater nos outros. Não, você tá aprendendo a se defender, a respeitar os outros. Você tá tendo uma nova experiência para o seu dia a dia. Mas você pratica há poucos meses, né? Você pretende continuar praticando esse esporte e outros também que é realizado aqui na ONG? Eu pretendo continuando a fazer o taekwondo. Eu até pensei em fazer outros esportes também, que tipo o vôlei, que eu gosto muito também, é um ótimo esporte. Mas eu vou continuar agora o ano inteiro no taekwondo. Além do vôlei, futebol e taekwondo, a UELA também oferece esportes e com a prática melhora ainda mais o condicionamento físico. E o que é melhor? Praticar ao ar livre perto da natureza. Você não saia daí que a gente volta já.